Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e cheia de riquezas. As casas eram feitas de tijolos cozidos, as ruas eram movimentadas e o comércio era intenso. Ur era um centro cultural e religioso, mas as pessoas adoravam muitos deuses. Havia templos dedicados a Nana, o deus da lua, e outros ídolos. A vida em Ur era confortável, mas Abraão sentia que algo faltava. Ele não adorava os ídolos como os outros. Havia um vazio em seu coração que nem toda a riqueza de Ur podia preencher. Em meio a essa realidade, Deus falou com Abraão. O chamado foi claro e direto. Deus disse para ele sair de sua terra, deixar sua família e ir para um lugar que ele mostraria. O pedido parecia impossível. Deixar tudo para trás sem saber para onde ir exigia muita fé. Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa ordem. A essa altura da vida, muitos estariam acomodados e não arriscariam mudanças. Mas Abraão ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Ele não pediu garantias nem detalhes. Apenas confiou. Abraão partiu levando Sara, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. Eles deixaram para trás casas, parentes e segurança. Caminharam por terras desconhecidas, sem saber o que os esperava. Cada passo era um ato de fé. Durante a jornada, Abraão construiu altares para Deus em vários lugares. Esses altares mostravam que Abraão reconhecia que Deus estava no controle. Onde quer que ele fosse, colocava Deus em primeiro lugar. A decisão de Abraão de obedecer a Deus nos ensina que a fé verdadeira envolve ação. Não basta acreditar, é preciso agir mesmo quando o caminho é incerto. Quando Deus nos chama para algo novo, Ele não revela tudo de uma vez. Ele espera que demos o primeiro passo em confiança. Abraão deu esse passo e começou uma jornada que mudaria a história da humanidade. Sua fé nos lembra que quando colocamos Deus à frente, Ele nos guia para lugares que nunca imaginamos. Abraão e sua família seguiram viagem rumo ao desconhecido. Eles caminhavam por terras secas e estradas poeirentas. Não havia mapas nem direções claras, mas Abraão confiava que Deus os guiaria. Depois de dias de caminhada, chegaram a Canaã, a terra que Deus prometera. Canaã era habitada por povos estrangeiros, mas Abraão não teve medo. Ele sabia que Deus estava com ele. Assim que chegou, Abraão construiu um altar para Deus perto de Siquém. Esse altar era um símbolo de sua devoção. Abraão reconhecia que estava em terras desconhecidas, mas Deus estava ali. Mesmo em Canaã, a jornada não foi fácil. Abraão precisou mudar de lugar várias vezes. A fome atingiu a terra e Abraão precisou descer ao Egito para sobreviver. No Egito, ele enfrentou um momento de fraqueza. Temendo por sua vida, pediu que Sara dissesse que era sua irmã, não sua esposa. Abraão achou que isso o protegeria, mas essa decisão trouxe consequências. Faraó levou Sara para seu palácio, mas Deus interveio. Ele enviou pragas sobre o Egito e Faraó logo descobriu a verdade. Abraão foi repreendido e teve que deixar o Egito, mas saiu dali mais sábio. Ele aprendeu que confiar em Deus é sempre o melhor caminho. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, Deus cuida dos que confiam nele. Esse episódio nos ensina que mesmo homens de fé como Abraão podem cometer erros, mas Deus é misericordioso e nos guia de volta ao caminho certo. Abraão voltou para Canaã com mais riquezas, mas também com uma lição valiosa. Ele aprendeu que o medo pode nos levar a tomar decisões erradas, mas Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Abraão continuou sua jornada, agora com mais fé e sabedoria. Sua história nos ensina que errar faz parte da caminhada, mas confiar em Deus nos coloca de volta no caminho certo. Abraão voltou do Egito mais rico do que antes. Ele tinha muitos rebanhos, ouro e prata, mas com essa riqueza vieram novos desafios. Os pastores de Abraão e os de Ló começaram a discutir. Os rebanhos eram grandes demais para ficarem juntos na mesma terra. A tensão crescia e a paz estava ameaçada. Abraão percebeu que era hora de tomar uma decisão para evitar conflitos. Abraão, com seu coração pacífico, chamou Ló para conversar. Ele não queria brigas entre eles, pois eram parentes. Abraão disse que a terra era grande e sugeriu que se separassem. Em um gesto de generosidade, Abraão deu a Ló o direito de escolher primeiro. Ló olhou ao redor e viu as terras férteis do Vale do Jordão.
A região era verde e rica em água, parecia perfeita para seus rebanhos. Sem hesitar, Ló escolheu essas terras e seguiu para perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade. Abraão aceitou a decisão de Ló sem reclamar. Ele confiava que Deus cuidaria dele, independentemente de onde estivesse. Após a separação, Deus falou novamente com Abraão. Ele reafirmou a promessa de que toda aquela terra seria dada a Abraão e sua descendência. Deus disse para Abraão olhar para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que seus olhos alcançassem seria dele. Abraão mudou-se para Hebrom e levantou outro altar para Deus. Esse altar simbolizava sua confiança contínua. Abraão não ficou triste por Ló ter escolhido as melhores terras. Ele sabia que o mais importante era estar no centro da vontade de Deus. Essa atitude de Abraão nos ensina que confiar em Deus é mais valioso do que possuir as melhores terras. Quando buscamos a paz e deixamos Deus guiar nossas escolhas, Ele nos abençoa além do que imaginamos. Enquanto Ló se afastava, Abraão permanecia fiel. Deus viu sua humildade e reafirmou suas promessas. Abraão entendia que seguir o caminho de Deus, mesmo que parecesse menos promissor, sempre trazia recompensas duradouras. Sua escolha de paz e generosidade foi um reflexo de sua fé em Deus. Com o passar do tempo, Ló viveu cada vez mais perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua perversidade. Embora a terra fosse fértil, o ambiente espiritual era perigoso. Enquanto isso, Abraão continuava em Hebrom, vivendo uma vida de adoração e fidelidade a Deus. Mas logo Abraão seria chamado para agir em favor de Ló. 4 reis poderosos se uniram e atacaram Sodoma e as cidades vizinhas. Eles levaram tudo o que encontraram, incluindo Ló, sua família e seus bens. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava em perigo, não hesitou. Ele reuniu 318 homens treinados de sua casa e partiu para resgatar Ló. Abraão poderia ter ficado de fora. Afinal, Ló escolheu viver em Sodoma. Mas Abraão demonstrou amor e compaixão. Abraão perseguiu os reis inimigos até Dan, surpreendendo-os à noite. Com estratégia e coragem, ele derrotou os inimigos e resgatou Ló, sua família e todos os bens. Essa vitória mostrou que Deus estava com Abraão. Ele não era um guerreiro, mas Deus lhe deu força e sabedoria para vencer. Abraão voltou vitorioso, trazendo de volta tudo o que foi perdido. Na volta, Abraão encontrou Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão e lhe trouxe pão e vinho. Abraão, reconhecendo a grandeza daquele homem, deu a ele o dízimo de tudo o que conquistou. Esse gesto mostrava que Abraão sabia que sua vitória vinha de Deus e não de sua própria força. O rei de Sodoma também foi ao encontro de Abraão e ofereceu riquezas como recompensa, mas Abraão recusou. Ele não queria que ninguém dissesse que o rei de Sodoma o havia enriquecido. Abraão preferia confiar nas promessas de Deus do que aceitar recompensas humanas. Essa atitude de Abraão nos ensina que a verdadeira riqueza vem da fidelidade a Deus. Abraão mostrou que defender os que amamos, mesmo quando erram, é um reflexo do amor de Deus. Ele também demonstrou que confiar em Deus é mais importante do que aceitar riquezas fáceis. Sua coragem, generosidade e fidelidade foram recompensadas por Deus, que continuou a reafirmar suas promessas para ele. Abraão não buscava reconhecimento humano, mas vivia para agradar a Deus, e isso fez toda a diferença. Abraão continuava vivendo em Canaã, mas ainda não tinha filhos. Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos passavam e nada acontecia. Abraão já estava envelhecendo e começou a se perguntar como essa promessa se cumpriria. Uma noite, Deus falou com Abraão e o levou para fora da tenda. Ele pediu que Abraão olhasse para o céu. As estrelas brilhavam em grande número, incontáveis aos olhos humanos. Deus disse que sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas. Abraão acreditou nessa promessa, mesmo sem entender como isso aconteceria. Essa fé de Abraão foi contada como justiça diante de Deus. Ele confiou em Deus quando tudo parecia impossível.
A promessa de ter descendência não era apenas sobre filhos, mas sobre a formação de um povo escolhido, uma nação que abençoaria toda a humanidade. Mesmo sem ver os resultados, Abraão manteve sua fé. Essa atitude nos ensina que confiar em Deus significa acreditar mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Para selar essa promessa, Deus fez uma aliança com Abraão. Ele pediu que Abraão sacrificasse animais e os cortasse ao meio, um ritual comum naquela época para firmar acordos. Ao cair da noite, um sono profundo caiu sobre Abraão e ele viu uma visão. Deus passou pelo meio dos animais em forma de uma tocha de fogo e confirmou que a terra de Canaã seria dada a seus descendentes. Essa aliança era inquebrável. Deus estava reafirmando que cumpriria suas promessas no tempo certo. Abraão recebeu essa aliança com alegria, mas os anos continuavam passando e Sara ainda não tinha filhos. Abraão sabia que Deus era fiel, mas a espera se tornava cada vez mais difícil. Ele nos ensina que mesmo quando a promessa demora, devemos continuar confiando. Deus nunca esquece o que prometeu. Sara, vendo que o tempo passava e que não conseguia engravidar, começou a perder a esperança. Ela decidiu tomar uma atitude para tentar ajudar Deus a cumprir a promessa. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Essa prática era comum na época, mas não fazia parte do plano de Deus. Abraão aceitou a sugestão de Sara e Agar ficou grávida. Quando Agar percebeu que estava esperando um filho, começou a desprezar Sara. O relacionamento entre as duas ficou tenso e Sara, cheia de ciúmes e mágoa, tratou Agar com dureza. Agar fugiu para o deserto, mas Deus a encontrou. O anjo do Senhor apareceu para Agar e disse que ela deveria voltar para Sara e se submeter a ela. Deus prometeu que seu filho, Ismael, também seria pai de uma grande nação. Agar voltou e deu à luz Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Por um momento, Abraão pensou que Ismael seria o filho da promessa. Mas Deus tinha outros planos. Embora Ismael fosse abençoado, ele não era o herdeiro da aliança que Deus havia feito com Abraão. Deus apareceu novamente a Abraão quando ele tinha 99 anos. Deus reafirmou que Sara seria a mãe do filho da promessa. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus disse que dali a 1 ano, Sara teria um filho. Abraão riu consigo mesmo, pois ele tinha 100 anos e Sara 90. Parecia impossível. Mas Deus perguntou: existe algo impossível para o Senhor? Essa parte da história de Abraão nos ensina que quando tentamos ajudar Deus, podemos criar complicações. A impaciência de Sara trouxe conflitos para a família, mas Deus continuou fiel à sua promessa. Mesmo quando erramos, Deus é misericordioso e mantém seu plano. Abraão aprendeu que o tempo de Deus é perfeito e que suas promessas se cumprem do jeito certo, no momento certo. Abraão continuava esperando pela promessa de Deus. O tempo passava e agora ele e Sara eram muito velhos. Abraão tinha 99 anos e Sara 90, humanamente falando. Era impossível que eles tivessem filhos, mas Deus apareceu a Abraão mais uma vez e reafirmou sua promessa. Ele disse que Sara teria um filho dentro de 1 ano. Abraão riu consigo mesmo, achando engraçado que um homem tão velho pudesse ter um filho com uma mulher idosa. Sara também riu quando ouviu a notícia, escondida atrás da tenda, mas Deus ouviu o riso de Sara e perguntou: por que Sara riu? Existe algo impossível para o Senhor? Abraão entendeu que Deus falava sério. Ele sabia que mesmo quando tudo parecia impossível, Deus sempre cumpria suas promessas. Deus disse que o nome do filho seria Isaque, que significa riso, para lembrar aquele momento de dúvida transformada em alegria. Pouco tempo depois, 3 visitantes apareceram na tenda de Abraão. Abraão os recebeu com hospitalidade, oferecendo comida e descanso. Ele não sabia que aqueles homens eram mensageiros de Deus. Durante a refeição, um dos visitantes reafirmou que Sara teria um filho em breve. Sara, que estava ouvindo atrás da tenda, riu novamente, mas desta vez de incredulidade. Deus perguntou a Abraão por que Sara havia rido e reafirmou que nada era impossível para ele. Depois dessa visita, Abraão e Sara continuaram esperando.
No tempo certo, exatamente como Deus havia prometido, Sara ficou grávida. Ela deu à luz Isaque, trazendo alegria e riso à casa de Abraão. Isaque era o filho da promessa, o herdeiro da aliança de Deus. Abraão e Sara entenderam que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Esse momento nos ensina que a fé verdadeira espera com paciência e que Deus nunca falha em suas palavras. O nascimento de Isaque trouxe alegria para Abraão e Sara, mas logo viria um dos maiores testes da vida de Abraão. Deus queria provar a fé de Abraão de uma forma extrema. Depois de algum tempo, Deus pediu algo surpreendente: que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Era um pedido que parecia contrário a tudo que Deus havia prometido. Abraão amava Isaque profundamente, mas ele também amava e confiava em Deus acima de tudo. Abraão acordou cedo, preparou o jumento, chamou 2 servos e levou Isaque. Eles partiram para o Monte Moriá, o lugar que Deus havia indicado. A viagem durou 3 dias. Durante esse tempo, Abraão não disse a Isaque o que realmente aconteceria. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos para esperarem. Ele e Isaque seguiriam sozinhos para adorar a Deus. Isaque, carregando a lenha para o sacrifício, perguntou: "Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão respondeu com fé: "Deus proverá para si o cordeiro." Essas palavras revelavam a confiança absoluta de Abraão em Deus. Quando chegaram ao lugar, Abraão construiu o altar, colocou a lenha e amarrou Isaque. Ele estava pronto para obedecer, mesmo sem entender o porquê. No momento em que Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor o chamou do céu. "Abraão, Abraão, não toque no menino." Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado o sacrifício. Abraão soltou Isaque e ofereceu o carneiro em seu lugar. Ele chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que significa "o Senhor proverá." Esse momento revelou a fé inabalável de Abraão. Ele estava disposto a entregar seu maior tesouro para obedecer a Deus. Por causa dessa obediência, Deus reafirmou suas promessas, dizendo que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e que todas as nações seriam abençoadas através dele. A história do sacrifício de Isaque nos ensina que a verdadeira fé exige confiança total em Deus, mesmo quando não entendemos o plano. Abraão mostrou que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho e que, no momento certo, Deus provê tudo o que precisamos. Esse evento também aponta para o futuro, simbolizando o sacrifício que Deus faria ao enviar seu próprio filho, Jesus, para salvar a humanidade. Depois do grande teste da fé de Abraão no Monte Moriá, a vida continuou. Mas agora Abraão tinha uma certeza ainda maior de que Deus cumpriria todas as suas promessas. Isaque crescia saudável e Abraão sabia que ele era o herdeiro da aliança. No entanto, Abraão também entendia que precisava preparar Isaque para o futuro. A escolha de uma esposa para Isaque seria fundamental para manter a promessa viva. Abraão já estava velho e queria garantir que Isaque se casasse com uma mulher que seguisse os caminhos de Deus. Ele chamou seu servo mais fiel, provavelmente Eliezer, e lhe deu uma missão importante. Abraão pediu que ele fosse até a terra de sua parentela, em Harã, para encontrar uma esposa para Isaque. Ele deixou claro que Isaque não deveria se casar com as mulheres de Canaã, pois elas não seguiam o Deus verdadeiro. O servo partiu em uma longa jornada. Quando chegou perto da cidade de Naor, ele parou junto a um poço para descansar. O servo orou a Deus pedindo um sinal claro. Ele pediu que a jovem que oferecesse água a ele e também aos seus camelos fosse a escolhida para Isaque. Antes mesmo de terminar a oração, Rebeca apareceu. Ela era bela, gentil e, sem saber, cumpriu exatamente o que o servo havia pedido a Deus. Rebeca deu água ao servo e ofereceu também aos camelos. O servo ficou maravilhado, pois viu que Deus estava guiando cada detalhe. Ele explicou sua missão e contou sobre Abraão e Isaque. Rebeca aceitou ir com ele e sua família deu a bênção para que ela seguisse para Canaã. Quando Rebeca encontrou Isaque, ele a recebeu com amor e a tomou como esposa. Isaque amou Rebeca desde o primeiro momento
e encontrou conforto após a morte de sua mãe, Sara. A escolha cuidadosa da esposa de Isaque mostra que seguir a orientação de Deus é essencial em decisões importantes. Abraão confiou que Deus guiaria o processo e o servo agiu com fé e oração. Essa história nos ensina que quando colocamos Deus à frente de nossas escolhas, Ele cuida de cada detalhe. Após o casamento de Isaque com Rebeca, Abraão viveu mais alguns anos, mas sabia que o tempo de partir estava chegando. Sara havia morrido algum tempo antes e Abraão sentia que era hora de se preparar para o fim de sua jornada. Ele queria garantir que tudo estivesse em ordem para o futuro de sua família e da promessa de Deus. Abraão ainda teve outros filhos com Quetura, sua segunda esposa. Esses filhos cresceram e formaram nações, mas Abraão deixou claro que Isaque era o herdeiro da promessa. Para evitar conflitos no futuro, Abraão deu presentes aos outros filhos e os enviou para longe, para que Isaque ficasse com a herança principal. Abraão demonstrou sabedoria ao agir com justiça e equilíbrio, protegendo a promessa divina. Abraão viveu 175 anos. Ele viu Isaque crescer e começar sua própria jornada. Ele testemunhou a fidelidade de Deus em cada etapa de sua vida. No fim de seus dias, Abraão morreu em paz, cheio de anos e satisfeito com a vida que viveu. Isaque e Ismael se reuniram para enterrá-lo na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Esse gesto mostra que, apesar das diferenças, os filhos de Abraão reconheceram sua importância e o honraram até o fim. A morte de Abraão marcou o fim de uma era, mas o início de outra. A promessa continuaria viva através de Isaque e das gerações futuras. Abraão deixou um legado de fé, obediência e confiança em Deus. Sua vida nos ensina que seguir a voz de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho, sempre nos leva ao cumprimento das promessas divinas. Abraão nos mostrou que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas em viver uma vida de propósito e fé. Seu exemplo continua inspirando gerações a confiar em Deus e a seguir seus caminhos, sabendo que Ele sempre é fiel às suas promessas. Mesmo após a morte de Abraão, sua influência e legado continuaram vivos através de Isaque. Abraão havia preparado Isaque para continuar o caminho da promessa, mas ainda havia decisões importantes a serem tomadas. Isaque e Rebeca começaram a viver juntos e enfrentaram desafios logo no início. Assim como Sara, Rebeca também era estéril e não conseguia ter filhos. Isaque orou fervorosamente a Deus, pedindo que sua esposa pudesse engravidar. Deus ouviu sua oração e, depois de muitos anos de espera, Rebeca ficou grávida. Mas a gravidez de Rebeca não foi tranquila. Ela sentiu uma luta dentro de seu ventre e ficou preocupada. Ela buscou ao Senhor para entender o que estava acontecendo. Deus revelou que havia 2 nações em seu ventre. Os gêmeos que estavam para nascer seriam líderes de povos distintos, e o mais velho serviria ao mais novo. Essa profecia mostrou que Deus já tinha um plano para o futuro, mesmo antes dos meninos nascerem. Quando chegou o tempo, Rebeca deu à luz 2 filhos. O primeiro nasceu ruivo e peludo, e recebeu o nome de Esaú. O segundo veio logo depois, segurando o calcanhar de seu irmão, e foi chamado de Jacó. Desde o nascimento, os 2 irmãos eram diferentes, tanto em aparência quanto em personalidade. Esaú se tornou um caçador, um homem do campo, enquanto Jacó preferia ficar em casa perto da família. Abraão não viveu para ver o crescimento dos netos, mas o plano de Deus continuava. A promessa passaria para Jacó, o mais novo, de acordo com a profecia. Mesmo em meio a conflitos familiares e desafios, o plano de Deus seguia adiante. Essa parte da história nos ensina que muitas vezes Deus escolhe caminhos inesperados para cumprir suas promessas. Sua vontade é soberana e nada pode impedir o que ele planejou. Com a morte de Abraão, Isaque assumiu o papel de líder da família e guardião da promessa divina. Ele permaneceu em Canaã, vivendo nas terras que Deus havia dado a Abraão. Isaque herdou não apenas os bens materiais de seu pai, mas também a fé e a responsabilidade de manter viva a aliança com Deus. Isaque enfrentou momentos difíceis, mas Deus continuava a reafirmar sua promessa. Houve uma fome na terra, semelhante à que Abraão enfrentou anos antes. Isaque pensou em descer ao Egito,
Mas Deus apareceu a ele e disse para permanecer em Gerar, na terra dos filisteus. Deus prometeu abençoá-lo e multiplicar sua descendência, reafirmando as mesmas promessas feitas a Abraão. Isaque obedeceu e ficou em Gerar, mas cometeu um erro semelhante ao de seu pai. Com medo dos homens daquela terra, ele disse que Rebeca era sua irmã para proteger sua vida. O rei Abimeleque descobriu a verdade e repreendeu Isaque, mas Deus protegeu o casal. Apesar do erro, Deus continuou abençoando Isaque. Isaque prosperou muito em Gerar. Seus rebanhos cresceram e ele se tornou muito rico, mas essa prosperidade causou inveja entre os filisteus, que começaram a entulhar os poços de Abraão, prejudicando Isaque. Abimeleque pediu que Isaque deixasse a região. Isaque partiu, mas continuou cavando novos poços. A cada poço que cavava, os filisteus vinham e tomavam. Mas Isaque não desistia. Finalmente ele cavou um poço e não houve disputas. Ele chamou esse lugar de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. Isaque mostrou paciência e confiança em Deus. Ele sabia que as bênçãos de Deus não podiam ser impedidas por ninguém. Deus apareceu novamente a Isaque em Berseba e reafirmou a promessa: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Essa parte da história nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, a fidelidade a Deus traz frutos. Isaque enfrentou desafios e conflitos, mas manteve sua fé e paciência. Ele entendeu que as promessas de Deus se cumprem no tempo certo e que ninguém pode impedir o plano de Deus. Assim como Abraão, Isaque confiou em Deus e seguiu o caminho da obediência, deixando um exemplo de fé para as gerações futuras. Isaque continuou vivendo em Berseba, onde Deus havia reafirmado suas promessas. Ali, ele construiu um altar para adorar ao Senhor, assim como Abraão havia feito. Isaque entendia que a aliança de Deus não era apenas uma promessa para possuir terras ou ter descendência numerosa, mas também um chamado para viver em obediência e adoração constante. Com o passar do tempo, os conflitos entre Esaú e Jacó começaram a crescer. Esaú, o filho mais velho, desprezou seu direito de primogenitura e o vendeu a Jacó por um prato de lentilhas. Esse ato parecia insignificante para Esaú, mas para Deus, o direito de primogenitura era sagrado. Jacó, embora astuto e enganador em seus métodos, valorizava a bênção de Deus. Quando Isaque ficou velho e seus olhos já não enxergavam bem, ele decidiu abençoar Esaú antes de morrer. Mas Rebeca, lembrando da profecia de que o mais novo seria o escolhido, ajudou Jacó a se passar por Esaú. Jacó cobriu seus braços com peles de cabra para ser peludo como Esaú e levou comida a Isaque. O plano funcionou e Isaque abençoou Jacó, dando-lhe a bênção que deveria ser de Esaú. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, ficou furioso e prometeu matar Jacó. Rebeca, temendo pela vida de seu filho mais novo, enviou Jacó para a casa de seu irmão Labão em Harã. Essa separação trouxe dor para a família, mas fazia parte do plano de Deus para cumprir sua promessa. A história de Esaú e Jacó nos ensina que, embora possamos tentar controlar as circunstâncias, o plano de Deus sempre prevalece. Jacó valorizou a bênção, mas seus métodos eram falhos. Deus, no entanto, continuaria moldando Jacó para transformá-lo no homem que ele queria que ele fosse. Jacó partiu para Harã e começou uma nova jornada, mas Deus continuava com ele. Durante o caminho, Jacó parou para descansar e dormiu com a cabeça apoiada em uma pedra. Naquela noite ele teve um sonho. Viu uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo, o próprio Deus falou com Jacó, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Deus disse: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu te trarei de volta a esta terra, porque não te abandonarei até cumprir o que te prometi. Jacó acordou assustado e disse: este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus.
Jacó fez um voto, prometendo que, se Deus o guardasse em sua jornada e o trouxesse de volta em segurança, ele o serviria e daria o dízimo de tudo o que recebesse. Jacó ficou muitos anos em Harã, casou-se com as filhas de Labão, Lia e Raquel, e teve muitos filhos. Deus o abençoou grandemente e Jacó voltou à terra de Canaã como um homem rico e transformado. Ele não era mais o jovem enganador que fugira de casa. Agora ele era um homem que havia aprendido a confiar em Deus e a seguir seus caminhos. Quando Jacó voltou para Canaã, ele se reconciliou com Esaú. O encontro foi emocionante e cheio de perdão. Esaú o recebeu com lágrimas e os irmãos fizeram as pazes. Deus havia transformado os corações e restaurado a paz na família. Jacó finalmente voltou para casa, cumprindo a promessa que havia feito a Deus em Betel. A história de Abraão e seus descendentes nos ensina que a fé verdadeira é construída com obediência, paciência e confiança em Deus. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, mas confiou em Deus a cada passo. Ele enfrentou desafios, cometeu erros, mas nunca perdeu a fé. Sua jornada foi marcada por momentos de dúvida, mas Deus sempre reafirmou suas promessas. Isaque seguiu os passos de seu pai, enfrentando desafios e prosperando porque confiava em Deus. Jacó, apesar de suas falhas, foi transformado ao longo dos anos e aprendeu a depender totalmente de Deus. A aliança que começou com Abraão continuou viva através de gerações, culminando na vinda de Jesus Cristo, o descendente prometido que abençoaria todas as nações. A vida de Abraão nos mostra que Deus é fiel, mesmo quando nós falhamos. Ele cumpre suas promessas no tempo certo e usa cada circunstância para moldar nosso caráter. Abraão viveu uma vida de fé e deixou um legado eterno. Sua história continua a inspirar aqueles que desejam seguir a Deus com todo o coração. Assim como Abraão, somos chamados a confiar, obedecer e viver para a glória de Deus, sabendo que Ele sempre é fiel.